Só. Tá carregando aqui porque eu tô colocando para gravar. Isso. Então vamos lá. Como que eu dividi a nossa aula? Hoje eu vou trabalhar então com vocês potenciação e na quarta-feira a gente vai trabalhar então radiciação. Por que que a gente trabalha esses dois conteúdos juntos? Porque uma é a operação inversa da outra, certo? Vocês lembram o que que é potenciação? É toda vez que aparece aquele número grande e um númerozinho pequenininho elevado, né? O número grande e o número pequenininho em cima dele, certo? Então, vamos lá. Pode ser chamado também o número elevado a x, Isso mesmo, número isso aí. tal. É isso aí. Tá aparecendo os meus slides para vocês, né? Sim. Tá. Então, a potenciação. A potenciação, ela expressa um número na forma de uma potência. Quando o mesmo número... E qual que é a operação, então, que a gente realiza quando tem essa potenciação? Multiplicação. Isso mesmo. Sempre tem que lembrar que é a multiplicação. Então, é a multiplicação de diversas vezes do mesmo número. Sempre o número maior é o número que a gente vai multiplicar. Quantas vezes? Quantas vezes é o número pequenininho, certo? Então, podemos fazer a substituição de uma base, né, que é o número que se repete, elevado a um expoente, que é o número de repetições. Quantas vezes que eu vou multiplicar esse número? Então, aqui, ó. Por que que a gente sempre utiliza a letra? Por que letra? Só para dizer, porque vale para qualquer número, certo? Então, olha aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho A elevado a N. Então, o meu A gente chama de base. E essa base, ela nunca pode ser zero, certo? Então, sempre o número maior nunca vai poder ser o zero. Os outros números podem ser qualquer número. Elevado a um númerozinho pequeno, que a gente chama de expoente. E o resultado disso, então, A elevado a N é igual a um C. E esse C a gente chama de potência, que é o resultado da multiplicação. E A elevado a N é igual a vezes A vezes A vezes A, quantas vezes? N vezes. Por que são fatores? Porque eles estão se multiplicando aqui, ó. N fatores. Quantas vezes? É N vezes, eu não sei quantas vezes. O N e o A vão ser números dados ou números que a gente vai ter que descobrir, certo? Assim como o C também. Então, a potenciação é uma operação matemática utilizada para escrever de forma resumida números muito grandes, no qual é realizada a multiplicação de N fatores iguais que se repetem. Então, olha aqui, ó, dois exemplos. 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo. Toda vez que é 3, a gente pode falar também que é ao cubo. O 2, então, ó, tudo isso aqui, 2 elevado à terceira potência ao cubo, a gente chama de potenciação. O 2, que é o númerozinho maior, a gente chama de base. O número pequenininho, a gente chama de expoente. Então, é 2 elevado ao cubo. O que que isso quer dizer? Que eu vou pegar o número maior e multiplicar a quantidade de vezes que é o pequeno. Então, 3, então é 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o 8 é a nossa potência, certo? Aí, outro exemplo, 2 elevado à quarta potência. Sempre tem que tomar muito cuidado, isso aqui não é 2 vezes 3 ou 2 vezes 4. Eu vou sempre multiplicar só o número maior. Quantas vezes? Quantas vezes que é o pequeno. Então, 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado a 4, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, os fatores se repetem 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Ó, 2 vezes 2, 4. O resultado vezes o 2, que dá 8. E 8 vezes 2, que dá
16. Então, 2 elevado à quarta potência dá 16. Como que a gente faz a leitura, então, da potência? A gente tem dois casos especiais, certo? Então, o primeiro dele é quando o nosso número pequenininho ele é igual a 2. Toda vez que o nosso número pequenininho for igual a 2, a gente chama ele de quadrado, certo? Normalmente, sempre, certo? Ó, por exemplo, aqui, ó, o exemplo. 3 elevado ao 2, né? 3 elevado ao número pequeno 2. Como que a gente lê? 3 ao quadrado ou 3 elevado ao quadrado. Tanto faz, ou vai aparecer de uma forma ou da outra. Então, por exemplo, vamos ver outro exemplo aqui. 15 no 2. Então, 15 ao quadrado. Então, toda vez que te falar quadrado. Por que é muito importante isso? Porque às vezes vai ter um exercício lá que vai estar dizendo lá 5 elevado ao quadrado. Ele vai estar na forma escrita. O que vai ser ao quadrado? Tem que sempre lembrar que quando tiver ao quadrado é que é 2, certo? O expoente lá é 2. Outro caso é quando ele é o 3, que é o exemplo que eu acabei de dar antes também, né? Toda vez que o númerozinho pequenininho for o 3, a gente vai chamar de cubo. Então, ó, 3 elevado ao cubo, ou 3 ao cubo. Tanto faz, ou vai aparecer de uma forma ou de outra, certo? Outro exemplo, por exemplo, vamos lá, o 15. 15 ao cubo, ou 15 elevado ao cubo, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês interrompem, vocês podem falar ou podem digitar no chat também, tá? Aí, quando o expoente assume um número maior ou igual a 4. Então, como que funciona? Ó, 3 elevado... Ó, aqui, ó. 3 e o 4. 3 elevado a 4 ou 3 elevado à quarta potência. Então, é tanto de uma forma ou de outra. 5. 3 elevado a 5 ou 3 elevado à quinta potência. 3 e o 6 é 3 elevado a 6, ou 3 elevado à sexta potência. Ou 3 e o 7, 3 elevado a 7, ou 3 elevado à sétima potência. 3 elevado a 8, ou 3 elevado à oitava potência. Parece que é bobeira isso aqui, só que tem que prestar muita atenção, porque às vezes acontece, eu peguei uns exercícios que estão lá na situação problema, só a forma escrita e você tem que interpretar. Então, é importante a gente lembrar como que é. 3 elevado a 9, ou 3 elevado à nona potência. E 3 elevado a n, ou 3 elevado à enésima potência. Esse n pode ser qualquer número, certo? Então, depois do 4, a gente sempre vai aparecer 3 elevado ao número ou a quarta potência, certo? Então, assim por diante. Agora, vamos ver alguns casos especiais. Quando o expoente, sempre tem que lembrar, o expoente é o número pequenininho, ele for igual a 0, ou seja, o n é igual a 0. Toda vez que isso acontecer, o resultado da minha potenciação vai ser 1. Não interessa qual que é a minha base, ou seja, qual que vai ser o número maior. Só não pode ser o 0, tem que lembrar disso. Então, ó, um exemplo aqui. 1 elevado a 0 igual a 1. 10 elevado a 0 é 1. Sempre tem que lembrar, todo número elevado ao 0 é 1. 100 elevado a 0 igual a 1. 9 elevado a 0, 1. 90 mil elevado a 0, 1. Certo? N elevado a 0, 1. Certo? Então, toda vez que for elevado a 0, o resultado é 1. Então, esse é o primeiro caso especial, que esse também é muito importante a gente gravar. Outro é quando o expoente for igual a 1, ou seja, o n, aquele númerozinho pequeno lá em cima, for igual a 1. Então, ó, um exemplo. Qualquer número, exceto o 0, o a, tem que lembrar que a base nunca pode ser o 0, é igual a ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 é igual a ele mesmo, porque eu vou multiplicar quantas vezes? Só vou repetir ele mesmo, certo? Eu não vou ter uma multiplicação. Então, é 3 elevado a 1, que é igual a 3. Tem que lembrar também que se tiver, por exemplo, o número aqui,
4. Só o número 4. Qual que é o expoente desse número? Não tem nenhum número pequenininho elevado ali em cima. Então, se não tem, é porque automaticamente tem o número 1 ali, certo? Ele está aparecendo uma vez. Então, é 4 elevado a 1, certo? Vale a ida contra a volta. 10 elevado a 1 é igual a 10, certo? Então, se eu tivesse só o número 10 aqui, eu posso escrever ele também como sendo 10 elevado à primeira potência ou elevado a 1. 97 elevado a 1 é igual a 97, e assim por diante, certo? Agora aqui, outro exemplo. Outro caso especial. Quando a base já é o número maior for elevado a qualquer potência, sempre vai ser 1. Por quê? Ó, 1 elevado à 10ª potência, ou 1 elevado a 10, é igual a 1. Por quê? Eu não vou pegar... O que é potência? É multiplicação. Quem que eu vou multiplicar aqui? Não é o 1? Quantas vezes que eu vou multiplicar o 1? Não é 10 vezes que eu vou multiplicar o 1? Então, vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 3, 6, vezes 1, vezes 1 e vezes 1. Mais uma vez, vezes 1. E quanto que dá esse resultado aqui? Dá 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1, certo? Então, toda vez que a base, o número maior, for 1, o resultado vai ser 1. 1 elevado ao cubo. Sempre tem que lembrar que o 3 é ao cubo. É igual a 1. Porque é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 elevado a 730. Vai ser 730 vezes o 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Mas como 1 vezes 1 é 1, então é igual a 1. Certo? Agora, outro exemplo aqui. Todo número negativo, quando for elevado a um expoente par, tem o resultado positivo. Eu tenho aqui o menos 3 elevado ao quadrado. Quem que é a minha base? É o número menos 3. Então, a base é o número maior e eu tenho o número pequenininho, 2. Então, eu vou repetir quantas vezes o número maior? 2 vezes. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3. Ó, é como se tivesse aqui um parêntese, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer nessa multiplicação é o quê? Jogo de sinal, certo? Então, tem que sempre lembrar que menos com menos dá mais, certo? Então, mais. 3 vezes 3, 9. Então, tá vendo que, ó, a minha base ela é negativa e o expoente ele é par. Então, toda vez que isso acontecer, ele vai virar um resultado positivo. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Menos 2 elevado à quarta potência, ou elevado a 4. Vou multiplicar quem? O menos 2. Quantas vezes? 4 vezes. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Primeira coisa, antes de eu multiplicar, sempre vai multiplicando 2 com 2. Faça jogo de sinal. Então, ó, vamos começar com esses dois aqui. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o próximo menos 2, primeiro jogo de sinal. Mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. E agora, menos 8 vezes o menos 2. Primeiro, eu vou fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais. 8 vezes 2, 16. Certo? Estão conseguindo entender? Estou falando muito rápido, tá? Estou tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Menos 1 elevado à sexta potência.
Vou multiplicar o menos 1 quantas vezes? 6 vezes. Então, vai repetir o menos 1 6 vezes e eu vou multiplicar. Sempre, primeira coisa, eu vou fazer jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1, 1. Aqui, como é o 1, a gente sabe que o resultado vai dar 1, mas tem que tomar cuidado para fazer o jogo de sinal. Como eu sei já que ele é um número par, o expoente é par, eu já sei que o resultado vai ser positivo. E quando ele é ímpar, olha aqui embaixo o exemplo, ele dá negativo, certo? Isso é uma propriedade também. Toda vez que ele dá uma base negativa e o expoente for par, é positivo, e quando o expoente é negativo, é ímpar, dá negativo, certo? Então vamos lá ver, continuar aqui. Menos com menos deu mais, 1 vezes 1, 1, mais, agora aqui, mais com menos dá menos, 1 vezes 1, 1, próximo, menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, 1 vezes 1, 1, próximo, mais com menos dá menos, 1 vezes 1, 1, e o próximo, menos com menos, vai dar mais, 1 vezes 1, 1, certo? Agora a próxima. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar tem um resultado negativo. Exemplo, menos 3 elevado ao cubo. Sempre tem que lembrar, o cubo é 3. Então, vou repetir o menos 3 quantas vezes? 3 vezes. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Antes de fazer multiplicação, faço o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Vezes o menos 3. Mais com menos, menos 9 vezes 3, 27, certo? Então, ó, base negativa, o número pequenininho, que é o expoente ímpar, resultado negativo, certo? Em cima era negativo, só que era par, então é positivo. Agora aqui, menos 2 elevado à quinta potência. Então, a base, que é o número maior, vou repetir 5 vezes. Então, vai ser menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Vou fazendo as multiplicações de 2 em 2 e faço sempre jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Agora com o próximo. Mais 4 vezes menos 2. Mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 8 vezes 2, 16. Mais com menos, menos. Esses dois. 16 vezes 2, 32, certo? Ó, 6 vezes 2, 12, sobe 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, menos 32. Então, de novo, base negativa e o expoente é ímpar, resultado negativo. E o menos 1 elevado à sétima potência é menos 1. Eu sei que ele é ímpar, o número pequeno é ímpar, e então eu já sei que o resultado vai ser negativo. Como é o 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, certo? Toda base inteira elevada, próximo, né? Elevada a um expoente negativo é o inverso da base elevada ao módulo, o positivo do expoente. Por exemplo, ó, a elevado a menos n é igual a 1 dividido, tem que sempre lembrar que isso aqui é dividido, ou fração, sobre, né, a elevado a n. Então, toda vez que eu tenho um númerozinho aqui em cima, que é o expoente negativo, e eu quero transformar ele em um número positivo, ele vai virar uma fração, ou uma divisão, porque a fração é uma divisão. Então, vai ficar sempre em cima o 1, e toda a potenciação ali, ela vai descer para embaixo da fração, ou para a divisão. Então, ele vai ficar, só que em vez de negativo, ele vem como positivo o expoente. Então, vai ficar a elevado a n.
Ó, vamos ver nos exemplos aqui que fica mais fácil. Eu tenho 7 elevado a menos 2. Então, eu quero transformar isso em um número positivo. Então, ele vai ficar 1, sempre o 1 em cima, elevado a quem? A 7 meios, certo? 7 ao quadrado, desculpa, certo? Ou 7 dividido por 1 dividido por 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é o quê? 7 vezes, ó, 7 ao quadrado, tem que lembrar que é o quê? Eu vou repetir o 7 duas vezes. Então, 7 vezes 7, que é igual a 49, certo? Então, 7 elevado na menos 2 é igual a 1 sobre 49, ou 1 dividido por 49, certo? Próximo exemplo. Menos 3 elevado ao menos 2. Tem que tomar cuidado que agora a gente tem a nossa base sendo um número negativo. Então, a base não muda. Quem muda é o número pequenininho, certo? De negativo, ele vira positivo. Então, vai ficar 1 em cima, dividido por menos 3. Repetiu a base igualzinho, só muda o sinal do expoente, que é o número pequenininho. Então, de menos 2, ele vira 2 positivo. E menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Menos 3 ao quadrado é igual ao quem? É menos 3 vezes o menos 3. Menos, ó, tem que lembrar. Base negativa, o expoente é par. Então, eu sei que o resultado vai ser positivo. Então, menos com menos dá mais. 3 com 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono, ou 1 dividido por 9, certo? Agora, o próximo. 3 elevado a menos 1. Vou transformar, vai ficar 1 sobre 3 elevado à primeira potência. Muda somente o sinal do número pequenininho, que é o expoente. Então, ele vai virar de negativo, vira positivo. E 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, é igual a 1 terço. O próximo, 12 elevado a menos 1. Isso é igual a 1 em cima, dividido pelo 12 elevado a 1. Né? Ele só não colocou porque 12 elevado a 1 é igual a 12. Então, a mesma coisa, certo? Da mesma forma que vale a ida, vale a volta. Se eu tenho uma fração e eu quero transformar numa potenciação com número com expoente negativo, eu posso também. Ó, então, agora aqui eu tenho 1/8. Como que eu faço para transformar isso em uma potenciação onde o númerozinho pequeno é negativo? Eu vou repetir o número que está lá embaixo, certo? Tem o número pequeno ali? Não tem. Então, como não tem, eu tenho que lembrar que é quem que é ali? O 1, certo? Então, é 8 elevado a 1. Então, esse 1 ele vai virar negativo, ele vai virar menos 1. Então, é 8 elevado a menos 1. E o último exemplo aqui é 1 dividido por 5 elevado ao cubo, certo? Ou 5 elevado à terceira potência. Então, vou repetir o número de baixo, que é 5 ao cubo, porém, o númerozinho pequeno, que é o expoente, em vez de ele ficar positivo, ele vai virar negativo. Então, 5 elevado a menos 3. Beleza? Outra situação. Toda base fracionária elevada a um expoente negativo é o inverso da base elevado ao módulo, ou seja, ao positivo do expoente. Por exemplo, ó, eu tenho 2 terços elevado no menos 3. Como que isso aí, isso ali é a mesma coisa que eu inverter a fração, ou seja, quem está embaixo, que é o denominador, vira numerador, que é o de cima, e o numerador vira denominador. Então, eu vou inverter os dois números, certo? Ó, o 3 foi para cima e o 2 foi para baixo. Eu inverti a minha fração.
E o que acontece com o meu expoente, que é o númerozinho que está lá em cima, pequenininho, ele passa de negativo para positivo. 3 meios elevado ao cubo. Como que a gente resolve isso? Vou fazer a multiplicação da fração. O que é isso? É 3 meios, vou fazer aqui em cima, ó, ao cubo. Quem que eu tenho que multiplicar aqui? Como ele está em parênteses, é tudo que está lá dentro do parênteses. Então, é o 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Então, vai ficar assim, ó. 3 meios, ou 3 sobre 2, vezes 3 sobre 2, vezes 3 sobre 2. 3 vezes, por quê? Porque o númerozinho pequeno é 3, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 3, tem que lembrar, para fazer multiplicação de fração, é de cima com de cima, de baixo com de baixo, certo? Não tem segredo na multiplicação, acho que é o mais fácil na fração, né? Então, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2. Se você já quer fazer direto, pode fazer direto, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eu vou fazendo passo a passo para vocês entenderem. Então, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Multiplicado ainda pela última. Então, eu vou repetir aqui a última, ó. 3 meios. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 2, 8. Então, 27 oitavos, certo? O outro exemplo. 2 terços elevado a menos 4. Para transformar isso em um expoente positivo, vou inverter a minha fração e inverte o sinal do número pequeno, que é o expoente. Então, o 2 desce, o 3 sobe, inverti a minha fração, denominador e numerador, e o expoente, que é o número pequeno, também vai inverter de negativo, passa a ser positivo. 3 meios elevado à quarta potência. Mesma coisa. 3 meios, como eu já multipliquei, coincidiu os exemplos, eu já multipliquei 3 vezes. Então, é só pegar 27 oitavos e multiplicar mais uma vez, não é? Então, ó, seria 27, para saber o resultado dessa potenciação. Certo? Vezes 3 meios. Então, vamos lá. 3 vezes 7, 21, né? 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Dividido por 2 vezes 8, que é 16. Então, 81 dividido por 16, ou 81 sobre 16 avos. Ok? Agora, as propriedades da potenciação. Dúvidas até aqui, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Quando que eu tenho que simplificar a fração? Por exemplo, ali, o final foi 81 16 avos, né? Isso. É divisível por 9, né? Ou não? Não. O 16 não é, né? Não, não é. Não. Na verdade, você vai ver nas respostas, né? Você vai fazendo as contas. Se não bater o resultado 81 sobre 16 nas respostas, aí vai, às vezes pode acontecer, por exemplo, que esteja lá um número com vírgula. Por exemplo, 81 dividido por 16, eu acho que não vai dar resultado exato. Aí você vai tentar, a primeira coisa, fazer a divisão, porque tem que lembrar que a fração é uma divisão. Então, você faz 81 dividido por 16 para ver quanto que vai dar, certo? Pode ser que seja assim. Ok, obrigada. Tá? Aí,
Quando é par, você vê que daí divide por 2, simplifica por 2, né? Mas é uma boa pergunta. Normalmente eles colocam o mais simplificado. Aí eu não peguei exemplos que dá certo aqui, mas normalmente eles colocam lá, que daí você faz todas as contas e chegou lá 82, 81 sobre 16. Só que na resposta tá lá só números pequenininhos. Mas o que eles fazem? Eles simplificam a fração, né? Aí você vai simplificando. Só que tem que lembrar que tem que dividir tanto o de cima quanto o de baixo pelo mesmo número. Se não dá para dividir pelo mesmo número, então você já nem não tem como fazer a simplificação, tá? Então vamos lá. Primeira propriedade das potenciações. Multiplicação entre potências da mesma base. Eu sempre vou mostrar aqui para vocês na generalização, ou seja, vale para qualquer número, né, que a gente utiliza letras, ó. Então, a elevado a n vezes a elevado a m. Tá vendo que o número maior é o A? O A é o mesmo, certo? Então, toda vez que eu tenho o mesmo número e eu tenho a multiplicação, toma cuidado que é vezes, certo? O que eu posso fazer? Eu posso juntar esse A, vou repetir só o A, e eu vou somar os números pequenos, certo? Que são os expoentes. Então, vai ficar A elevado a N mais M, certo? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui ajuda muito. Então, vamos ver exemplos aqui, ó. 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à quinta potência. Tá vendo que o número maior é igual? Então, quando o número maior é igual e eu tenho multiplicação entre essas duas potenciações, ó, tem que tomar cuidado que é multiplicações, eu vou repetir o número maior e eu posso somar os números pequenos. Então, 4 mais 5, que é igual a 9. Então, 3 elevado à nona potência, ou 3 elevado a 9. Então, isso aqui é a mesma coisa, ó. 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à quinta potência é igual a 3 elevado à nona potência. Agora, o outro exemplo aqui. 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado a menos 5. Como que eu vou aplicar essa propriedade? Eu tenho que lembrar que eu tenho que somar esses dois números, certo? Ó, é n mais o m. Só que agora, nesse caso aqui, eu tenho um número negativo. Então, vai ficar 2, eu vou repetir a base, 2, 4, mais menos 5. Então, eu vou colocar o menos 5 em parênteses, certo? O que acontece aqui? Eu tenho que fazer jogo de sinal, ó. Mais com menos vai ficar menos 5. Então, 4 menos o 5. Por isso que vai ficar, se eu tenho 4 e tiro 5, gasto 5, né? Então, fiquei devendo 1. Então, ficou 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 elevado, 1 meio, no caso, né? Porque lembra que é o que a gente viu antes. Toda vez que eu tenho um númerozinho pequeno que é negativo, ele pode virar uma fração, onde o de cima vira 1, e eu repito a base, e o expoente ele vira positivo. Como é menos 1, ele vira o próprio 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, 1 meio, certo? Entenderam por que aqui eu faço 4 menos 5? Próxima, segunda propriedade. Divisão entre potências de mesma base. É a mesma coisa, Sim, só que agora, professor, em vez desculpe, da não gente. respondi. Tá. Só em vez da gente somar, que na multiplicação a gente soma os números pequenos. Agora, na divisão, eu vou subtrair o de cima com o de baixo. Então, ó, quando dividimos potências que possuem a base igual, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, ó, aqui, ó, a elevado a n dividido por a elevado a m. Tem que lembrar que a fração é divisão, certo? Então, ele pode aparecer tanto dessa forma aqui, que está ali, ou ele pode aparecer assim, ó. A elevado a n dividido, dois pontinhos, por a elevado a m. Tanto faz a forma, é a mesma coisa, certo? Assim ou dessa forma aqui, ok?
Então, o que eu faço? A base, que é o número maior, é igual ao A, né? Eu vou repetir esse A, o A e o N são qualquer números, tá bom? Eu vou pegar o de cima menos o de baixo, dos números pequenos. Então, vai ficar do expoente N menos M, certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. 7 elevado a menos 5 dividido por 7 elevado a menos 10. A nossa base, que é o número maior, é o 7, certo? Então, eu vou repetir esse 7. E o que eu vou fazer? Vou pegar o de cima menos o de baixo, os números pequenos, que são os expoentes. Quem eu tenho em cima? Menos o 5. Então, menos 5 menos o de baixo. Quem que é o de baixo? Menos 10. Então, vou colocar esse menos 10 em parênteses para não confundir com o menos que tem já da própria propriedade. Então, menos 10. Agora, o que eu vou fazer aqui? Jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar menos 5 mais 10. Se eu devo 5 e tenho 10 para pagar minha dívida, sobra ainda 5 positivo. Então, 7 elevado à quinta potência. Ok? Então, voltando aqui, ó. Multiplicação entre potências da mesma base. Então, quando o número maior for igual e eu estou multiplicando, eu vou repetir esse número maior e eu vou somar os números pequenos. Agora, quando eu tenho a divisão, onde os números maiores são iguais, eu vou repetir o número maior e vou pegar os pequenos, os expoentes, o de cima ou o primeiro, né? O de cima ou o primeiro, tanto, né? Pode aparecer tanto de uma forma quanto da outra. O primeiro menos o segundo, ok? Próxima propriedade. Potência de potência. Então, toda vez que eu tenho, ó, A elevado a N, isso é uma potência, elevado a uma outra potência, a um M. Então, eu tenho A elevado a N elevado ao M. Isso é a mesma coisa que eu pegar e repetir a minha base, o meu A, vou repetir ele, e eu vou pegar os dois expoentes, que são os dois números pequenos, e vou multiplicar, certo? Então, ó, quando temos uma potência elevada a outra potência, apenas multiplicamos os expoentes, que são os números pequenos, e a gente repete a base. Então, exemplo, 5 elevado ao cubo, tem que sempre lembrar que o 3 é cubo, elevado à sétima potência. Então, 5 elevado ao cubo vezes elevado à sétima potência, o que eu faço? A base, que é o 5, eu vou repetir, eu vou pegar os dois números pequenos e vou multiplicar. Então, 3 vezes 7 igual a 21. Então, ficou 5 elevado a 21. Próximo. Potência de produto. A vezes E elevado a N. Então, isso aqui eu posso distribuir. Ó, o número pequeno, que é o N, no caso aqui, eu posso distribuir ele tanto para o primeiro número quanto para o segundo. Então, tanto para o A quanto para o Z. Então, vai ficar, é a mesma coisa. A vezes Z elevado a N é igual a elevado a N vezes o Z elevado a N, certo? Então, ó, quando temos duas bases distintas elevadas ao mesmo expoente, elevamos cada uma das bases ao expoente indicado. Então, como que funciona? Ó, no exemplo, é mais fácil. 2 vezes 3 elevado ao cubo. Então, eu vou pegar esse 3, que é o número pequeno, e vou distribuir ele tanto para o 2 quanto para o 3. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo. A operação que está aqui dentro não vai mudar, é a multiplicação. E só vale para multiplicação e para divisão. Não vale para adição nem para subtração, tem que tomar muito cuidado. Vezes 3 elevado ao cubo, certo? 2 elevado ao cubo, tem que lembrar que é o quê? Quantas vezes eu vou multiplicar o 2? 3 vezes, né? Então, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8, certo? E 3 elevado ao cubo não é 3 vezes 3, é 3 vezes 3 vezes o 3. Então, eu vou repetir o número maior 3 vezes, certo?
Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aí, 8 vezes 27 é igual a 216, certo? Então, tem que lembrar que essa propriedade ela vale tanto a ida quanto a volta. Se eu tenho, ó, a elevado a n vezes z elevado a n, eu posso escrever ele também dessa forma, certo? Ó, vou dar um outro exemplo aqui. Se eu tenho, por exemplo, 4 elevado ao quadrado vezes 1 elevado ao quadrado. Isso aqui eu posso escrever como? O número pequeno não é o mesmo? Eu tenho a multiplicação de duas potências, onde o expoente é igual. Então, eu vou colocar entre parênteses 4 vezes o 1 elevado ao 2, certo? Então, vale tanto a ida quanto a volta. Potência de quociente, agora da divisão, quando o número pequeno é igual. Então, A dividido por Z elevado a N. É a mesma coisa que eu distribuir esse N para o A e para o Z, certo? Lembrando que A, Z e N são quaisquer números, certo? Qualquer número que eu quero colocar ali. É uma generalização, certo? Ou pode aparecer em forma de fração ou dessa outra forma, que é a mesma coisa. A dividido por B elevado a N, eu vou distribuir o meu número pequeno tanto para o A quanto para o B, ok? Então, quando temos uma fração elevada a um determinado expoente, devemos elevar tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo expoente indicado. Sempre tem que lembrar que vale a ida e vale a volta. Então, ó, vamos ver os exemplos aqui. O ali, 2 terços elevado ao quadrado. Eu posso fazer 2, deixa eu fazer aqui em cima, ó. Lembrando que isso é o quê? 2 terços elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir o número maior, que é o 2 terços, duas vezes. Então, vai ficar 2 terços vezes 2 terços. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, 4 nonos. Isso é a mesma coisa que eu fazer de outra forma, ó. Eu vou distribuir esse 2 tanto para o 2 de cima quanto para o 3 embaixo, para o numerador e para o denominador. Então, vai ficar 2 elevado a 2, desculpa, ao quadrado, ao quadrado, e 3 elevado ao quadrado embaixo. O 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Não deu o mesmo resultado? Certo? Então, tanto faz a forma que você vai resolver. Ele ajuda em situações onde são números muito altos, certo? O próximo, 1/4 elevado ao cubo. Eu vou distribuir o 3, que é o número pequeno, tanto para o de cima quanto para o de baixo. Então, vai ficar 1 terço dividido por 4 elevado ao cubo. Então, 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Sempre tem que lembrar, quando a base é 1, o resultado sempre é 1. E 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Então, e o último exemplo é 16 dividido por 9, não, 15 dividido por 9 elevado à sexta potência. Isso é a mesma coisa que eu distribuir o 6 para o 15 e o 6 para o 9. Então, 15 elevado à sexta potência dividido por 9 elevado à sexta potência. Atenção, tome muito cuidado, ó. São duas coisas diferentes isso aqui, ó. 5 elevado à oitava potência dividido por 5 elevado à quarta potência. Quando isso aqui acontece, quem que é igual? É o número maior ou o número pequeno? O maior. Então, eu vou repetir quem?
um número maior e vou subtrair. Tem que lembrar, divisão a gente subtrai, multiplicação a gente soma. E eu vou subtrair o primeiro menos o segundo. Então, vai ficar 5 elevado a 8 menos 4, que é 4. Então, vai ficar 5 elevado à quarta potência. Isso aqui é a nossa segunda propriedade que eu falei para vocês, ó. Divisão de potência de mesma base. Agora, aqui no de baixo, quem é igual aqui? É o número pequeno. Então, é o expoente. O que que eu faço? Eu vou permanecer com ele. Lembra, ó? Vai ficar 10 dividido por 2 elevado a quem? 5, porque eu não tenho os dois pequenininhos iguais. Então, eu não posso escrever isso sendo como essa divisão aqui, 10 dividido por 2, toda vez. Lembra que é o que a gente acabou de ver. A potência do quociente. Quando os pequenos forem iguais, eu posso fazer a volta também. Então, eu vou repetir o pequeno e eu vou pegar o primeiro dividido pelo segundo. Lembrando que isso aqui é só para multiplicação e divisão. Então, 10 dividido por 2 é 5. 5 elevado à quinta potência. Certo? Outro cuidado. Isso aqui, ó, são duas coisas diferentes. Menos 5 ao quadrado. Aqui é o menos 5 elevado ao quadrado. E o próximo é menos o 5 elevado ao quadrado. Então, esse parênteses tem muita importância. Por quê? Parece que é a mesma coisa, certo? Mas não é. Ó, quem que eu estou elevando ao quadrado aqui? Quem que eu vou multiplicar no primeiro caso? 2 vezes. É o número menos 5. Então, vai ficar menos 5 vezes o menos 5. Então, eu vou fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Agora, nesse exemplo onde não tenho parênteses, quem que eu estou elevando ao quadrado? É só o número 5, não é o número menos 5, certo? Então, ele só vai ficar, vai ficar menos 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 5 vezes o 5, que é igual a menos 5 vezes 5, 25. Certo? Então, tem que tomar cuidado quando tiver o parênteses. Quando tem o parênteses, é tudo que está lá dentro do parênteses elevado ao número que tiver lá. E quando não tem o parênteses, é só aquele númerozinho. O sinal do negativo que tiver na frente ou positivo, ele não vem junto. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Agora a gente vai ver alguns exemplos, certo? Esse exemplo aqui, então, ele é do Instituto do Desenvolvimento Social e Tecnológico, aplicado no ano de 2023. Qual alternativa apresenta o resultado da seguinte expressão? 2 ao quadrado mais 3 menos 1 mais 5. Primeira coisa que eu vou resolver aqui é o quadrado, não é certo? Que é 2 elevado a 2. 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? Então, é igual a 4 mais, vou repetir tudo o resto, menos 1 mais 5. O que que eu faço por primeiro quando tem aqui, ó, mais, menos e mais? Entre essas duas operações, eu faço quem sempre tiver por primeiro. Então, vou fazendo aqui na ordem, ó. 4 mais 3, 7. Vou repetir o resto, menos 1 mais 5. 7 menos 1, 6. 6 mais o 5, então, 11, certo? Então, a alternativa certa é a A, ok? Isso é bem fácil, bem simples, né, pessoal? Vocês entenderam? Tiveram dúvida nele? Se tiver, alguém pergunta, tá? O próximo foi aplicado pela Objetiva Concursos no ano de 2023. Qual o valor de
Olha o parênteses aqui. 99 ao quadrado menos 1. Lembrando que esse sinal aqui é o quê? Divisão, ou seja, é uma fração dividido por 98. Então, como que vai ficar isso aí? Ó? Vou escrever aqui. 99 ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por 98. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o quê? O que está dentro do parênteses. Mas eu vou fazer 99 menos 1 primeiro? Não, sempre começa com a potenciação, certo? Toda vez que tiver uma expressão numérica, certo? Você resolve primeiro potenciação, que é o que a gente está vendo hoje, e radiciação, que a gente vai ver na próxima aula, quarta-feira. Então, qual dessas duas primeiro? Quem tiver por primeiro. Terminou todas as operações que tem desses, você vai para multiplicação e divisão. Quem que eu faço primeiro? Quem tiver por primeiro. E depois adição e subtração, também quem tiver por primeiro. E isso sem contar o parênteses. Sempre quando tiver parênteses, você vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Ou colchetes também em chaves. Então, 99, como tem parênteses, vou fazer primeiro tudo que está lá dentro do parênteses. Então, vai ficar 99 ao quadrado. O que é 99 ao quadrado? Fazer aqui em cima, ó, 99 ao quadrado. É 99 vezes 2? Não, né? É 99 vezes 99, certo? Então, vamos lá, vamos fazer essa multiplicação aqui do lado, ó. 99 vezes 99. 9 vezes 9, 81, certo? 9 vezes 9, 81. Mais 8, 89. Que, se a gente não lembra na hora da prova, a gente faz o quê? Conta nos dedinhos, certo? Agora, o 9 vezes 9. Agora, eu vou multiplicar a dezena. Coloco mais aqui. 9 vezes 9, 81 de novo. Sobe o 8 lá de novo. 9 vezes 9, 81. Mais o 8, 89. Agora é só somar aqui. 1 mais nada, 1. 9 mais 1, 10. Sobe o 1. 9 mais 1, 10. Mais 8, 18. Sobe o 1. 9 mais 1, 8 mais 1, 9. Então, quanto que deu? 9.801. Então, vou substituir aqui embaixo, agora no lugar do 99 ao quadrado, eu vou colocar quem? 9.800 e... Ainda em parênteses, certo? Só posso eliminar o parênteses quando termina todas as operações que tem lá dentro. Então, menos o 1, tudo isso dividido por 98. Agora eu vou fazer a subtração, porque está dentro do parênteses. Então, 9.801 menos 1, sobra 9.800, certo? Se não lembra, faz a continha do lado. Dividido por 98. Agora, 98 dividido por 98, mesmo número dividido pelo mesmo número, dá 1. Como tem dois zeros, 0 dividido por qualquer coisa é 0, 0, 0. Certo? Então, resposta correta é 100. Se não lembra aqui, faz a divisão do ladinho separado que a gente fez a multiplicação. Então, resposta certa é a B. Ok? Dúvidas? Não? Então, vamos para o próximo. O valor da expressão aritmética abaixo equivale a quanto? Então, vamos lá. 2 elevado a menos 1 menos, abre parênteses, menos 2 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado a menos 1. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado mais 2 elevado a menos 2. Olha a importância da gente saber aquelas propriedades que eu passei antes para vocês. Vamos começar transformando isso aqui, ó. Vou fazer aqui na frente. 2 elevado a menos 1.
Vou transformar isso em uma fração. Lembra que eu tenho 2 elevado ao número negativo? Toda vez que isso acontece, ele vira uma fração. Então, em cima fica o 1. Quem que vai embaixo? Vai todo esse número, só que em vez de negativo, ele vira positivo. Então, 2 elevado a 1. Menos, ó, toma cuidado, que quem que está elevado aqui? É o menos 2, mas esse sinal aqui na frente, ele vai se repetir. Então, menos 2 ao quadrado. Vou fazer isso aqui em cima, ó. Menos 2 ao quadrado. O que é isso? Eu vou multiplicar quantas vezes quem? Menos 2 duas vezes. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. Eu vou colocar ali em parênteses aqui para vocês lembrarem depois a gente fazer jogo de sinal. E agora, mais menos 2 elevado a menos 1. Então, a gente já fez aqui na frente e vai ficar... Ah, não. Esse aqui é negativo, né? O da frente é positivo, esse aqui é negativo. Eu vou fazer ele aqui em cima, ó. Menos 2 elevado a menos 1. Quero transformar esse aqui em um número onde o expoente seja positivo. Então, ele vai virar uma fração, onde o de cima é 1. Quem que vai vir embaixo? Vai vir toda essa potenciação, só que aqui, em vez de negativo, ele vira positivo. Então, vai ficar menos o 2. Lembra que o sinal desse número da base, o número maior, não muda. Só muda o sinal do número pequeno. Então, é menos 1, ele vai virar um positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos com mais vai ficar menos 1 sobre 1 meio, né? 1 elevado a 1 é 1, 2. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, menos, como ficou negativo, eu vou colocar ele entre parênteses. Menos 1 meio. Vocês conseguiram ver a diferença que teve? Ó, aqui era o 2 positivo, por isso que virou 1 meio positivo. Aqui eu tenho menos 2 elevado a menos 1. Então, ele vira menos 1 meio, tá? Tem essa diferença do sinal aqui. Tudo isso dividido por quem agora? 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. Então, 4 mais quem? 2 elevado ao menos 2. Vou fazer aqui no canto, ó. 2 elevado ao menos 2. Vai virar uma fração, o de cima é 1, e de baixo vai repetir a base, 2, e o número pequeno, que é o expoente, em vez de negativo, ele vem positivo. Então, vai virar 2. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. Então, vai ficar 1 sobre 4. Então, 1 quarto. Então, mais 1 quarto. Certo até aqui? Vocês entenderam tudo que o professor fez aqui? Se tiver dúvida, sim. Agora Sim. eu vou fazer... Tá. Então, o que eu faço aqui? Ó? Não tenho 1 meio menos... Vou fazer primeiro o jogo de sinal aqui para a gente se identificar onde a gente está. Então, 1 meio menos com mais vai ficar menos o 4. E mais com menos também, menos 1 meio. Tudo isso dividido por quem? 4 mais 1 meio. Eu não tenho aqui em cima, no numerador, 1 meio e menos 1 meio? Ó, eu não tenho 1 meio positivo e 1 meio negativo? Se eu tenho uma coisa e tiro a mesma coisa, o que acontece? Eles zeram, não zero. Então, vai sobrar aqui em cima? O menos 4 dividido por 4 mais 1 quarto, certo? Agora, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, eu preciso fazer a soma desses dois números aqui de baixo, certo? Então, 4 mais 1 quarto. Para mim fazer essa soma aqui, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Quem que está embaixo do 4? Como que eu transformo ele em uma fração? Quando não tem nada, eu coloco o número 1.
Então, vai ficar o mínimo múltiplo comum entre o 1 e o 4 é o próprio 4. Então, como que vai ficar? Menos 4 dividido por... O mínimo, então, é o 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 4 igual a 16. Agora, mais a mesma coisa no de baixo, no segundo. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Certo? Então, ficou 16 mais 1 dividido por 4. 16 mais 1 é igual a 17. Então, vou passar aqui para o outro lado. Ó, ele já coloca o resultado aqui, ó. Menos 4, 17 dividido por 4, ó. 16 mais 1 era 17. Então, a gente chegou aqui já, tá? O que eu vou fazer agora? O prazo que eu vou fazer agora, eu tenho divisão de duas frações, mas o de cima não está em forma de fração, ele só está o número menos 4. Então, como que eu transformo ele em fração? É só eu colocar o número 1 embaixo dele. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 dividido por 1. Tudo isso dividido por 17 quartos. Como que eu faço essa divisão agora? Quando eu tenho divisão de duas frações, eu preciso lembrar que eu repito a primeira fração. Quem que é a primeira fração? Quem está em cima. Então, vou repetir ela. Ó. Vai ficar menos 4 sobre 1. Em vez de eu multiplicar, eu vou dividir. Em vez de eu dividir, eu vou multiplicar por quem? Pelo inverso da segunda. Então, quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Então, numerador vira denominador vira numerador. Então, ó, o de baixo sobe, então 4, dividido pelo de cima, que vai para baixo agora. Vira denominador. Então, multiplicação é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Mas eu preciso lembrar o que aqui? Jogo de sinal. A minha primeira fração não é negativa. Então, menos com mais, fica menos. Aí eu faço a multiplicação. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 4 vezes 4. 16. 1 vezes 17, 17. Então, menos 16, 17 avos, certo? Então, resultado, o valor de todos esses números aqui é menos 16 e 17 avos, certo? A resposta é a D. Entendido? Um pouquinho mais difícil, né? O próximo exemplo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de 2 elevado a 12 vezes 8 elevado à oitava potência, dividido por 16 elevado à nona potência. Se a gente for abrir tudo isso aqui, vai dar bastante conta, certo? Dá para fazer. Mas assim, você vai perder quanto tempo numa prova de um concurso para fazer isso, abrir tudo isso aí e fazer essa multiplicação? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Tá vendo? Quem que é a nossa... Vamos tentar encontrar um padrão para a gente aplicar as nossas propriedades. Se eu pensar no 12, no 8 e no 9, tem algum padrão? Será? É difícil, né? 12, 8 e 9. 8 e 9 é um depois do outro. Agora, vamos pensar, então, no número maior, as bases. 2, 8 e 16. Será que não tem alguma coisa que eu consiga, que eu posso comparar e escrever eles da mesma forma, será? O 2, o 8, o 16? Tem, né? Quem que é o 8? Como que eu posso escrever o 8? O 8 não é... Eu não consigo escrever como multiplicação do 2? 2 vezes 2 vezes 2? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, o 8. Então, como que eu consigo escrever o 8? Ó, o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui não é a mesma coisa? Quantas vezes que eu repeti o 2 aqui? Não foi 3 vezes? Então, não é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo?
certo? Então, ó, já chegou o 2, ó, a base não ficou igual? 2 e 2? Será que o 16 eu também não consigo escrever dessa forma? Então, ó, é só multiplicar mais uma vez o 2, não é? Quanto que é 8 vezes 2? 16. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, como que eu posso escrever isso aqui em forma de potenciação? Quantas vezes eu repeti o 2? 4 vezes. Então, é 2 elevado à quarta potência. Então, ó, como que eu posso escrever tudo isso aí? Fica assim, ó. O 2 elevado a 12, que é o que a gente já tem, 2 elevado a 12, vezes quem? 8 elevado à oitava potência. Mas quem que é esse 8? Eu não escrevi, não descobri que ele pode ser escrito assim, 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que deu 8. Então, no lugar do 8 maior, eu vou colocar 2 elevado ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo. Só que tem que lembrar, vou colocar entre parênteses, porque tem que lembrar que está elevado ao outro 8 lá. Certo? Dividido por 16 elevado à nona potência. Então, o 16 a gente viu que dá para escrever como 2 elevado à quarta potência. Então, no lugar do 16, eu vou colocar o 2 elevado à quarta potência, tudo isso elevado à nona potência, certo? Agora, o que eu tenho aqui? Lembra que toda vez que isso aqui acontece, ó, 2 elevado ao cubo elevado a um outro número. Isso aqui é potência de potência. Eu não posso repetir a base e multiplicar esses dois números pequenos? Então, como que vai ficar? 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a quem? 3 vezes o 8, certo? Que é 16, 20, 21, né? Não, 16. 24, É, não? isso, 24. Eita, professor. 24. Dividido por 2 elevado à quarta potência, elevado à nona potência. Posso aplicar também a propriedade, certo? Então, vai ficar 2 elevado a quem? 4 vezes 9, igual a 36, né? Agora eu preciso lembrar de novo das propriedades. Por quê? Eu tenho não tenho um número maior igual? O 2 não é igual para os 3? Eu tenho multiplicação e divisão. Então tem que lembrar o quê? Quando a gente multiplica, a gente soma. Quando a gente divide, a gente subtrai. Então, eu vou repetir a base, ó, o 2 é igual aqui. Como é multiplicação e divisão, eu faço quem tiver por primeiro. Então, 2 elevado a 12 mais, como é multiplicação, mais o 24, dividido ainda por 2 elevado no 36. Então, quanto que vai ficar 12 mais 24? Vai ficar 2 mais 4, 6. 1 mais 2, 3. Então, vai ficar 36. 2 elevado a 36. Dividido ainda por 2 elevado a 36. O que aconteceu aqui? Eu não tenho divisão de dois números iguais? O que acontece quando eu tenho divisão de dois números iguais? É igual a 1, não é? Se eu tenho 5 reais e vou dividir para 5 pessoas, cada um vai ganhar 1. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 2 elevado a 36 dividido por 2 elevado a 36. A divisão de dois números iguais, o resultado é 1. Então, a alternativa certa é a B. Ok? Conseguiram entender? Pessoal, alguém tem dúvida, tem que perguntar. Enquanto vocês não perguntam, eu estou achando que vocês entenderam tudo, que eu estou explicando muito bem. Solução. Agora o próximo. Também do ano de 2023, da Fundação Carlos Chagas. O dobro do quadrado da metade de um número positivo
vale 8. O número é 5, 2, 6, 8 ou 4. Olha a importância agora da gente interpretar tudo isso aqui, ó. Quadrado, dobro e metade. Então, vamos lá. Eu sei que número que é esse? Eu não sei. Mas eu tenho o quê? O dobro de um número. O que é o dobro? O dobro é eu pegar e multiplicar por 2, né? Então, eu tenho 2x, né? isso, eu tenho 2 vezes um número. Que número? O quadrado da metade. O que é o quadrado? O quadrado é um número elevado a 2. Mas que número? A metade desse número. Então, a metade de um número, então eu tenho um número, ó, que eu não sei quem que é. A metade desse número elevado ao quadrado, isso tudo vai ser igual a 8. Aqui, se você não entender dessa forma, dá para ir de trás para frente também para entender, ó. Eu tenho um número, a metade desse número, eu sei que número que é esse? Não, eu chamei ele aqui de x, certo? A metade desse número, o que é a metade? Metade é dividir ele por 2, certo? Aí o quadrado desse número, então eu vou levar todo esse número ao quadrado. E eu quero o que dele? Eu quero o dobro. Então, o dobro é multiplicar tudo isso aí por 2. Então, a expressão que a gente tem é isso aqui. Agora, eu tenho que só resolver ela para encontrar quem que é o 8. Acho que o mais difícil é a gente entender tudo isso aqui para resolver a conta. Agora é mais fácil, né? Não sei se deu para entender como que o professor chegou ali. Mas acho que na volta é mais fácil. Ó. Metade, o que é metade? É dividir dividir por 2. Que número? É um número que eu não sei, que eu vou ter que encontrar. Então, x, porque é um número que eu desconheço ainda, dividido por 2, elevado ao quadrado. Então, é o quadrado da metade desse número. Então, elevado ao quadrado. Sempre tem que lembrar que o quadrado é 2. E o dobro dele, então, é vezes 2. Por que eu coloquei parênteses aqui? X dividido por 2 elevado ao quadrado. E coloquei o x dividido por 2 em parênteses. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado que esse 2 aqui, eu não vou elevar esse 2 ao quadrado. É só o x dividido por 2 que vai ser elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Esse 2 não está multiplicando aqui na frente? Para mim sumir com ele, eu vou fazer o quê? Vou passar ele lá para o outro lado, certo? Ou eu iria dividir por ele mesmo, 2 dividido por 2, e divido de um lado, faço do outro também. Então, passo lá para o outro lado, que é a mesma coisa. Ele está multiplicando tudo, ele vai passar para lá, dividindo. Então, vai sobrar x meios, tudo isso ao quadrado, é igual a quem? 8. Como estava multiplicando, ele passa ao contrário, passa dividindo. Então, vai ficar o quê? X meios ao quadrados é igual a 8 dividido por 2, que é 4. Então, x meios elevado ao quadrado é igual a 4. Agora eu vou abrir isso aqui, ó. O que é x meios ao quadrado? Tem que lembrar que eu vou pegar o número maior e vou multiplicar quantas vezes? 2. Então, vai ficar x meios vezes x meios. Isso aqui vai ter que ser igual a 4. Então, pensa aqui comigo. Eu não tenho um número vezes o mesmo número, porque o x tem que ser o mesmo. Então, eu tenho um número vezes um número, e esse resultado tem que ser igual a 4, certo? Qual que é o número que ele vezes ele mesmo dá 4? Só pode ser o 2, né? Não existe outro número positivo, tem que tomar cuidado aqui, ó, que é um número positivo. Então, negativo já não pode ser, porque se fosse o menos 2, poderia ser também, né? Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, daria 4. Então, é um número positivo, que dê 4 positivo. É só o 2 positivo. Então, eu sei que esse número aqui, x dividido por 2, tem que ser quem? Tem que ser igual ao número 2. E isso aqui, dividido por 2, também tem que ser igual a 2. Então, um número dividido por 2 dá 2. Que número dividido por 2 que dá 2? O 4, não é? 4 dividido por 2? Não, não é 4, não. Não, é 4, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então,
4 dividido por 2 dá 2, então 2, né? Vezes o 4, como o x tem que ser o mesmo para um quanto para o outro. Então, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 vezes 2 resulta no 4. Ó, vou colocar aqui, ó. 4 dividido por 2 vezes 4 dividido por 2 tem que ser igual a 4. Então, o que aconteceu aqui, ó? 4 dividido por 2. Sempre tem que lembrar que a fração é uma divisão. Então, 4 dividido por 2, 2, vezes 4 dividido por 2, 2, que é igual a 4. 2 vezes 2, 4. 4 igual a 4. Certo? Então, como deu igual, sim. Eu não entendi, professor. Ali do x vezes x, é x sobre 2, né? E Vezes x sobre 2, dali em diante, eu faria 2x. X vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Aí não tá certo. é porque aqui, ó, eu fiz a... Você entendeu que eu abri, ó, x, ó, daqui, ó, de cima. Dessa parte aqui, ó. X ao é x meios ao quadrado. Isso é a mesma coisa que o de baixo. Você conseguiu entender essa parte? Que eu abri. O que, que é a base ali em cima? Eu tenho x dividido por 2 elevado ao quadrado. Certo? Então, eu preciso encontrar um número. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu apagar aqui. E abrir de novo, porque eu não tenho página em branco. Aí eu abro de novo. Bom, vamos continuar. Vamos fazer de novo, então. É o dobro de um número. Opa. Ao quadrado. Isso aqui. Isso. O 2 passou, dividindo, então vai ficar x meios ao quadrado tem que ser igual a 4. Uma forma que a gente pode fazer aqui também de resolver, eu preciso sumir com esse 2, esse elevado ao quadrado aqui. Eu posso aplicar qual que é a operação inversa da potenciação? É a radiciação, que é o conteúdo da próxima aula. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, aplicar ela, que é a raiz quadrada, aqui e aqui, porque eu sei que existe raiz quadrada de 4. Então, esse aqui com esse aqui vai cortar. Quem que vai sobrar? X meios. E quem que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá o que está lá dentro. Então, 2 vezes 4, 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado deu 2. Agora, o 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, o x vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Essa é outra forma. Vamos voltar lá para aquela que o professor estava explicando. Não sei se você conseguiu entender, talvez essa aqui. Sim, professor. Sim, entendi. Essa aqui conseguiu entender mais fácil? Sim. Mas, ó, eu vou abrir aqui em cima esse x ao quadrado aqui, que é outra forma também. Isso aqui, ó, x dividido por 2 ao quadrado é x dividido por 2 vezes x dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa, certo? Eu só abri ela. Só que eu tenho que saber, ó, que isso aqui, essa multiplicação que eu pegar x dividido por um número vezes x dividido por um número, tem que lembrar, isso aqui, ó, e esse aqui é o mesmo número, porque o x é o mesmo. Então, eu tenho uma multiplicação de dois números iguais, certo? E esses dois números que eu multiplicar vai ter que ser igual a quem? Não tem que ser igual ao nosso 4 aqui? Certo? Sim. Então, eu preciso pensar, que número que vezes ele mesmo que dá 4? Só tem um número que ele vezes ele mesmo dá 4, né? Que é o próprio 2.
Só que pode ser também o menos 2. Só que aqui no exercício ele já está falando que tem que ser um número positivo, então ele não pode ser negativo. Então ele vai ter que ser o mais 2. Então eu preciso encontrar, ó, mais 2, porque, ó, mais 2 vezes mais 2, mais com mais, dá mais. 2 vezes 2, 4. Se eu fosse pegar o negativo, eu vou fazer aqui também, ó, vezes menos 2, também daria menos com menos, mais 4. Só que como ele não quer negativo, ele quer positivo, o último não vale. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso encontrar 2 vezes 2. Então, ó, no lugar do x dividido por 2, eu preciso colocar quem ali? Eu preciso encontrar o 2. Então, eu preciso encontrar isso aqui, ó. X dividido por um número tem que ser igual a quanto? 2, certo? Então, agora, 2 passa para o outro lado, ó. Ou pensa comigo, que número dividido por 2 que dá 2? O 4, né? Ou passa o 2 dividindo por outro, tá dividindo, passa para o outro lado, ele vai passar multiplicando, né? Então, x vai ser igual a 2 vezes 2. Então, o x é igual a 4. Então, o que acontece aqui em cima, ó? Agora eu vou substituir. Eu tenho que encontrar a igualdade. Eu tenho que encontrar um número que isso aqui dê verdadeiro. Então, ó, no lugar do x, eu vou repetir aqui embaixo. Primeiro, tudo isso lá, vezes x dividido por 2 tem que ser igual ao 4. Então, eu já descobri que x dividido por 2 tem que ser igual a 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 4. 4 dividido por 2 vezes 4 dividido por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. E vezes 4 dividido por 4, 2 também. Isso aqui, lembrando, tem que ser igual a 4. Então, 2 vezes 2, 4. Certo? Então, tem N maneiras de você fazer, certo? Não sei se você conseguiu entender agora alguma das formas que eu expliquei aqui. Sim, professor, obrigada. Sim. E os demais, tem alguma dúvida, é só perguntar também. Então, resposta certa aqui, quanto que tem que valer o x? Que número que é esse? É o 4, né? Então, a resposta certa é a E. Agora, o próximo. Qual é o valor da metade de 2 elevado a 100? Então, é 2 elevado a 99, 2 elevado a 50, 2 elevado a 49 ou 2 elevado a 101? O que é a metade? Metade é eu pegar esse número e dividir ele por 2, certo? Então, tem 2 elevado a 100 dividido por 2. Já imaginou se eu tivesse que abrir 2 elevado a 100? Vai ser 100 vezes que eu vou multiplicar o 2. Então, é inviável, né? Não tem nem como fazer isso, certo? Só numa calculadora ou calculadora científica ainda. Então, tem que lembrar de uma propriedade. Lembra que a gente viu a propriedade? Quando eu tenho a base, que é o número maior igual, mas embaixo, professor, não tem um número pequenininho. Quando não tem, o que eu faço? Eu coloco o 1 lá. É como se tivesse 1 lá. 2 elevado a 1. Então, a base, que é o 2, é igual. O que acontece com os expoentes? Eu vou subtrair eles, lembra? Então, repete a base e subtrai os expoentes. Então, a base é o 2 e os expoentes eu faço o quê? Repete o primeiro menos o de baixo, que é 1. Então, 2 elevado a 100 menos 1, que é 99. Então, a resposta certa é a A. Certo? Conseguiram entender esse aqui? Sim. Então, agora uns exercícios para vocês fazerem e de tarefa, para quem não conseguir fazer agora, pode ficar de tarefa, daí a gente começa na próxima aula resolvendo esses exercícios aqui, certo? Não sei se vocês querem copiar ou tira print e querem fazer em casa ou querem ir fazendo, eu vou ficar agora disponível também para tirar dúvidas enquanto vocês vão resolvendo eles.
E se vocês tiverem alguma dúvida nos que eu já expliquei também, vocês podem me pedir que eu volto a explicar eles de novo, tá? São 3 exercícios de concurso também, de prova de concurso. O primeiro é da FUVESP, de 2015, o outro é da 15, e o último é da UFC, de 2012. Desculpa, professor, eu caí. Você conseguiu pegar a explicação do último exemplo? Desculpa, eu caí agora. Não, esse exercício é para fazer com a próxima aula. Isso. Mas eu vou ficar disponível aqui agora, se você tiver alguma dúvida, enquanto vocês vão resolvendo eles, tá? Ah, tá. Obrigada. Isso. Até umas 8h50, por aí. Eu acho que eu vou parar a gravação agora, né? Porque a aula em si terminou, daí eu vou explicar eles, se vocês não tiverem dúvidas, né? Eu começo explicando na próxima aula eles, tá bom? Esse material vai estar disponível, né? Isso, também.